Obrigada, professora Constança. Convidamos agora à mesa o professor Reinaldo Furlan, que coordenará a conferência de abertura. Bom dia a todos. Eu sei que os trabalhos já começaram aqui com os nossos colegas argentinos, o professor Roberto e a professora Graciele. Então, eu estou chegando agora, que eles sejam bem-vindos também. E, enfim, também é um prazer estar aqui com os colegas que costumeiramente se reúnem para discutir um pouco a filosofia do Merleau-Ponty. Então é muito bom revê-los. O Eduardo me pediu, aliás, um agradecimento também, acho que já devem ter feito ao Eduardo pelo evento, por todo esse trabalho, e a professora Constança, que iniciou essa conversação com ele. E agora eu estou encarregado de chamar à mesa o professor Franklin Leopoldo Silva, que é um professor, assim, eu aprendi recentemente que quando a gente fala que alguém dispensa apresentações, vem um longo discurso de apresentação, mas eu não vou fazer esse longo discurso de apresentação. Mas, de fato, o professor Franklin não só é muito querido por todos nós, da área da filosofia, mas eu destacaria, sobretudo, a sua presença assim, muito importante na história do pensamento brasileiro, nas discussões das questões da sociedade contemporânea. O professor Franklin, todo ano, eu tenho participado daqueles eventos que o Adalto Novaes realiza, convocando uma série de intelectuais do Brasil. O Franklin está sempre presente. Ele é um especialista em ética, em história da filosofia. Tem livros publicados sobre a especialidade dele. Eu não sei se é justo dizer isso, porque ele cobre um período muito grande da filosofia. Ele tem um livrinho, um pequeno livrinho chamado O que é Felicidade. E é um livrinho assim, didático, simples, mas não é qualquer um que fala da felicidade dos pré-socráticos aos filósofos contemporâneos com propriedade, com clareza, que acho que é uma marca do pensamento dele. Mas, enfim, ele também tem obras mais, vamos dizer assim, mais acadêmicas sobre Sartre, sobre Descartes. Eu encontrei, viu, Franklin, aquele texto que você havia se esquecido, que eu achei, assim, me impactou muito quando eu li, O Classicismo em Filosofia, em que ele aborda, num livro organizado pelo Ginsburg, Jacob Ginsburg, que saiu pela Perspectiva, o classicismo. Ele aborda Descartes, Leibniz, Spinoza. Faltou alguém? Você nem lembra, é de 1998 esse texto. E recentemente, para então não me alongar muito aqui, porque eu já estou me alongando, ele esteve no encontro em São Paulo sobre Merleau-Ponty, falando da escrita merleau-pontiana, da leitura merleau-pontiana dos textos de filosofia, e gentilmente aceitou nosso convite para estar aqui, e a gente agradece muito, é uma honra, é um prazer para a gente recebê-lo. Então, passo a palavra ao Franklin, e, enfim, agradecendo muito a sua presença. Muito obrigado, Reinaldo. Eu quero, então, agradecer aqui ao professor Eduardo e aos demais participantes do evento, que organizaram o evento,
pela minha presença e pela oportunidade, então, que eu tenho de fazer aqui uma exposição sobre esse problema do Merleau-Ponty, a carnalidade, não é? Mas de uma maneira muito superficial. Ou seja, já se examinou suficientemente o pensamento do Merleau-Ponty como crítica do humanismo, mas talvez valha a pena insistir em que esta crítica implica uma outra concepção de sujeito cognitivo, psicológico e político, né? Não se quer dizer com isto que seria possível restituir aspectos antropológicos na filosofia de Merleau-Ponty, mas talvez, repassando um pouco a pluralidade subjetiva a qual aludimos, fosse possível focalizar de modo especial a visão do ser humano própria do autor, que parece configurar-se de forma distinta, né, tanto no dualismo cartesiano, suficientemente criticado pelo filósofo, quanto a ênfase antropológica que observamos no marxismo e no contexto do existencialismo sartreano. Com isto, não teremos uma outra antropologia, mas uma visão do ser humano se configura a partir de matrizes bem diversas, né, e até opostas à tradição cartesiano-kantiana. Certamente, a fenomenologia foi de grande importância nessa trajetória, pois implicou um exame crítico profundo da subjetividade e do seu desdobramento na modernidade. Por outro lado, a analítica heideggeriana da existência, de intento cartesiano, sem exacerbar os aspectos do ens subjectum. De modo geral, a insistência pré-reflexiva, tal como parece entendê-la Merleau-Ponty, permite captar em regime originário o ser no mundo antes da constatação reflexiva da realidade como objeto, o que certamente incide na reabilitação do sujeito em sua condição originária e, paradoxalmente, antissubjetiva. Entre as influências que contribuíram para formar o pensamento Merleau-Ponty, nós podemos destacar a fenomenologia e o bergsonismo. Husserl e Bergson aparecem na mesma época como possibilidades inovadoras, principalmente no modo de pensar a relação sujeito-objeto e, de forma geral, a experiência. O emblema da fenomenologia é de volta às próprias coisas, que deveria recolocar a filosofia, o conhecimento, na perspectiva de uma compreensão mais ordinária da relação entre consciência e mundo, que os pressupostos culturais tendem a deformar, né? E o propósito da filosofia de Bergson é retomar contato com uma experiência originária que a estrutura racional encobre. Nos dois casos, temos um exame crítico da razão e, em Bergson, uma visão de seus limites. Merleau-Ponty também começa por uma crítica dos padrões de racionalidade que se impuseram historicamente. Como o conhecimento sempre constituiu a grande preocupação das filosofias, impôs-se naturalmente a ideia de que a experiência do mundo somente se completa quando se toma um ordenamento racional através de categorias ou conceitos. Na filosofia moderna, esse ordenamento racional se dá pela reflexão, que é a volta do sujeito sobre si mesmo para encontrar, na lógica do pensamento, os meios de se relacionar objetivamente com a realidade. Nesse sentido, a experiência é vista como organizada segundo o parâmetro sujeito-objeto, dualidade que aparece então como uma estrutura originária, aquém da qual não poderíamos remontar. A questão colocada por Merleau-Ponty não haveria um extrato mais primário da experiência que estaria na origem do nosso contato com o mundo, antes de qualquer categorização, de qualquer reflexão, de qualquer ordenamento lógico? Não seria possível supor uma relação pré-reflexiva, isto é, pré-objetiva e pré-subjetiva, com a realidade, a partir da qual se formariam como estrutura secundária as relações entre sujeito e objeto, as categorias de ordenamento e os princípios de inteligibilidade que aparecem no conhecimento constituído, desde a prática até a ciência. Se essa suposição for plausível, então a filosofia não deveria apenas
se ater ao conhecimento constituído nas relações categoriais de ordem reflexiva, mas deveria também entender o processo pelo qual essas relações se constituem a partir de uma presença no mundo. A consciência e da consciência ao mundo que não se governaria pelas regras da subjetividade e da objetividade. Vou repetir essa frase. A filosofia, tendo se constituído na ordem reflexiva, deveria entender o processo pelo qual essas relações se constituem a partir de sua presença do mundo à consciência e da consciência ao mundo, que não se governaria pelas regras da subjetividade e da objetividade. Como chegar a essa dimensão, ou pelo menos a indicações suficientes de que ela existe? É preciso reabilitar certos modos de apreensão da realidade que foram desvalorizados ao longo da história da filosofia, notadamente o comportamento e a percepção. Os dois primeiros livros de Merleau-Ponty são Estrutura do Comportamento e Fenomenologia da Percepção. No primeiro, ele procura mostrar que há uma grande diferença entre a conduta natural e a representação teórica dessa conduta. Quando estudamos o comportamento, estabelecemos uma série de distinções e articulações que são provenientes de nossa reflexão sobre ele, que projetamos na própria realidade para compreendê-la categorialmente. É o que faz a psicologia. Mas a conduta ocorre num nível de presença imediata do mundo em que essas articulações não existem necessariamente. Por exemplo, a relação sujeito-objeto ou consciência-coisas. No mundo da vida, isto é, na imediatez da conduta, não precisamos estabelecer articulações e mediações reflexivas para reconhecer perceptivamente as coisas e agir sobre elas, situando-nos no mundo. A conduta ou o comportamento não existe em estar perante as coisas, como sujeito diante do objeto, mas sim em estar entre as coisas. O mundo é o meio imediato em que vivo, isto é, em que me situo, ajo e reajo àquilo que me afeta sem mediações. Essa praxis espontânea está na origem da experiência, que já é experiência ainda não refletida. Por isso, é preciso fazer uma fenomenologia da percepção, isto é, voltar à percepção nela mesma, porque a filosofia permanece no plano da representação intelectual da percepção, o que a coloca longe do acontecimento perceptivo. Por exemplo, tendemos a entender que a percepção já é uma análise da realidade, porque quando queremos compreendê-la, habitualmente analisamos e a decompomos, o que nos faz supor que ela ocorre como composição de partes. Mas a própria psicologia, no caso da Gestalt, viu-se obrigada a aceitar que percebemos totalidades, figuras, que se erguem sobre um fundo, e que a percepção das partes depende de um direcionamento da atenção. Percebemos diretamente estruturas, e não partes isoladas. Percebemos relações como totalidades sintetizadas, e não como composição de elementos. Isso decorre de que, na percepção espontânea, ainda não atuamos como sujeitos estruturantes da realidade, à maneira de Kant. Podemos ainda, portanto, ainda não há objetos estruturados segundo as regras da inteligibilidade. Seria preciso deixar de pensar que a percepção é uma preparação para a abordagem intelectual do mundo, etapa na qual ela ganharia retrospectivamente o sentido que não tem em si mesma. O mundo da percepção significa, mas seus significados são sensíveis, comportamentais, próprios da instância originária do mundo da vida. Isso implica também reabilitar outro elemento que apresentou sempre grande dificuldade para a tradição racionalista, o corpo. Basta pensar nos problemas que se apresentam a Descartes quando ele trata da união substancial entre a alma e o corpo. Há um certo racionalismo que pensa o corpo sempre em relação ao espírito, estabelecendo assim uma hierarquia em que o sentido da corporeidade só aparece quando representado na mente, ideia de extensão. Mas o corpo tem uma expressividade própria, na autonomia relativa dos gestos, do comportamento, da vida afetiva. A distinção absoluta entre exterioridade e interioridade é, em si mesma, intelectualmente produzida. Sentir, por exemplo, é atributo do corpo,
enquanto interioridade, mas ao mesmo tempo de um eu que sente e que é como um sujeito corporal. Quando me toco, qual sujeito e qual objeto? Quando movo minha mão, um observador externo pode seguir analiticamente no espaço a curva do gesto, mas eu o sinto como único, como totalidade expressiva, como comunicação, etc. O corpo não é mecanismo físico inerte, embora contenha também esse aspecto, assim como não é puro veículo passivo da alma. Quando falamos em expressão corporal, intuímos, de alguma maneira, essa síntese que nenhum de seus elementos, tomados isoladamente ou mesmo simplesmente agregados, nos faria compreender. Somente uma racionalidade ampliada e mais inclusiva do que ao padrão tradicional pode nos aproximar do significado integral de um ser carnal. Isso tem muito a ver com a linguagem. Tendemos a separar rigidamente o significante e o significado, porque há um padrão racional de relação entre pensamento, linguagem, ideia e palavra. Mas há um automatismo da fala que quase dispensa a significação. E há um outro uso da palavra que cria significações, o uso do escritor, por exemplo, em que cada palavra empregada é uma produção de um novo significado. A linguagem é um sistema que me precede, mas que ao mesmo tempo eu crio e recrio subjetivamente. Uma fenomenologia da linguagem poderia aprender o processo em que a sedimentação e a invenção interagem dialeticamente, porque o falante é sujeito da linguagem e ao mesmo tempo em que fala é produzido por ela. O discurso aparece como exclusivamente analítico, quando o tomo já feito como objeto consolidado. Mas no processo real da fala espontânea e da elaboração literária, acontece algo semelhante à relação perceptiva. O sujeito não é constituinte nem estruturante. Ele constitui e é constituído, dialoga com as coisas, interage com a linguagem, produz o mundo, ao mesmo tempo em que é produzido por ele. A identidade humana não está estritamente vinculada ao intelecto, nem tampouco à sensibilidade, dicotomia que deve ser superada em prol de uma relação dialética vista na constituição do sujeito e na sua vinculação às coisas, aos outros e à história. Né? Isso exige que se faça, então, a crítica do dualismo cartesiano, a crítica do dualismo, tal como Descartes o vê, como única relação, né, importante na fenomenologia do corpo, e, portanto, no prefácio da fenomenologia da percepção, costuma ser considerado um texto programático de Merleau-Ponty, né, ele diz que a grande realização da fenomenologia foi ter unido o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo, criando assim uma nova relação entre a racionalidade e o mundo. Né? A virtude ressaltada por ele, e que diz respeito à reaproximação da experiência, na fenomenologia chamada de volta às próprias coisas, só pode ser inteiramente compreendida se nós retomarmos a crítica do dualismo cartesiano, isto é, a rígida separação entre corpo e mente, que para Descartes é um princípio metafísico, uma exigência de rigor filosófico, já que consiste em separar metodicamente duas substâncias para que se possa considerar cada uma delas em sua total autonomia. Ora, é sabido que o Descartes sustenta, que o Descartes enfrenta grandes dificuldades para manter essa separação quando se aproxima da experiência concreta que o sujeito faz de si e do mundo. Corpo e alma, embora metafisicamente distintos, mostram-se constantemente imbricados em todos os gestos nos quais se configura a relação do sujeito com ele mesmo e com o mundo. Não se pode falar em correspondência, pois o isolamento das duas substâncias não autoriza essa relação. O fato é que a alma e o corpo estão por tal forma unidos que parecem constituir uma única realidade. Eis um dado da experiência que é ao mesmo tempo inegável e, logicamente, incompreensível. Isso significa que a perspectiva intelectualista de Descartes não pode dar conta de um fato primordial: a unidade da experiência num ser teoricamente concebido como composto de duas instâncias de realidade, não apenas separadas, mas opostas.
Essa contradição formal, que ao mesmo tempo é uma experiência real, traz uma consequência de extremo alcance para o pensamento Merleau-Ponty. A percepção que foi abandonada por Descartes enquanto fundamento, instrumento do conhecimento, volta à cena na medida em que o corpo é parte integrante da experiência do mundo e que há de constituir o conhecimento das coisas. E o que é mais decisivo no caso de Descartes, o conhecimento do eu, a partir de uma experiência de si que inclui a vivência da corporeidade. Se levarmos em conta esta experiência e sua anterioridade em relação às elaborações conceituais ou reflexivas, constatamos a necessidade que a fenomenologia veio atender. Volta às próprias coisas, volta ao próprio sujeito. No que se refere às coisas, já não basta uma elaboração intelectual que nos forneça uma representação essencial das coisas no plano da representação mental. E, no que se refere ao sujeito, também já não basta uma representação de si como entidade metafísica independente do mundo e dos corpos, inclusive do corpo e do próprio sujeito. É nesse sentido que a racionalidade e o mundo se reaproximam a partir da camada primária da experiência, que é a anterioridade do vivido em relação ao refletido. Devemos considerar esta situação primordial do sujeito na sua originalidade e na sua origem, o que supõe o abandono da lógica dualista que governa o pensamento discursivo, aquele que procede por análise e recomposição. Pois não se trata de considerar, como fazia Descartes, o ser humano como um composto. O próprio Descartes assinala que se trata de uma composição singular, pois age como se fosse uma única realidade. Esta experiência que deve prevalecer sobre a vocação analítica da racionalidade habitual. Não se trata de separar e recompor, pois a realidade humana não é produto de uma síntese, mas ela é originariamente sintética. O equívoco do dualismo foi supor a unidade da alma e a unidade do corpo como uma dualidade de princípio, quando a realidade é a unidade da alma e do corpo numa totalidade indissolúvel, embora diferenciada. A lógica tradicional experimenta dificuldade para considerar que a unidade do todo não elimina as diferenças que atravessam esta totalidade e a continuidade da sua manifestação. No entanto, a experiência da percepção não é outra coisa senão a continuidade diferenciada do sujeito que percebe e da unidade percebida. Aquele que percebe está, ao mesmo tempo, em si, consciência perceptiva, e na coisa, enquanto outro polo da experiência de perceber. É este o sentido da afirmação de que a fenomenologia une o extremo subjetivismo com o extremo objetivismo. A diferença entre o sujeito e o objeto compõe uma experiência única, pois o sujeito não constitui o objeto, nem se pode dizer que este existe independente de toda percepção. É a própria polaridade que constitui a unidade da experiência, ou a correlação de que fala a fenomenologia. É este também o propósito de uma filosofia que se assenta numa fenomenologia da percepção, reaprender a ver o mundo, pois a prerrogativa da percepção ou da representação nas filosofias da consciência nos habitua a considerar que a percepção seria um desdobramento do pensamento. Na linguagem cartesiana, é um simples modo de pensar. Ora, a crítica da prerrogativa da reflexão nos levou a considerar uma outra dimensão, o caráter originário da percepção, graças ao qual o sujeito e o mundo vão se revelando reciprocamente, já que o percebido é sempre o horizonte concreto da existência. A valorização da percepção não equivale a reduzir a experiência ao empírico. Este não é o polo de uma dualidade cujo outro lado seria a consciência constituinte. Esta dualidade tem de ser superada porque a própria percepção já é significativa. O mundo vivido é pleno de significações, antes que a atitude intelectual venha atribuir-lhe suas próprias significações. Quando o artista pinta o que percebe, ocorre uma produção de significação que provém tanto daquilo que ele vê, quanto da forma como vê. E o aprendizado de ver consiste, nesse caso, em reunir a objetividade do mundo e a liberdade subjetiva de vê-lo. Daí o interesse de Merleau-Ponty pelo impressionismo, mas também pela Gestalt.
Do ponto de vista psicológico, isso implica na crítica da dimensão exclusivamente exterior atribuída ao comportamento. A ideia de que a análise do comportamento fornece uma visão objetiva do sujeito é uma ilusão proveniente do dualismo cartesiano entre a alma, ser pensante, e o homem, ser máquina ou mecanismo corporal separado da mente. O comportamento já não é independente nem é simples manifestação de um sujeito interior a si. Descartes havia notado como uma das dificuldades inerentes ao dualismo as afecções corporais. Provocam reações da alma e afecções internas provocam gestos do corpo. Isso indica a espécie de reciprocidade entre corpo próprio e consciência, sem que seja preciso supor relação de subordinação ou de causalidade estrita. O corpo do sujeito é uma dimensão da subjetividade, corpo próprio, cuja singularidade vivida não pode ser explicada mecanicamente. Nesse sentido, os hábitos e os gestos automáticos são a corporalidade vivida, ou, em termos fenomenológicos, a intencionalidade corporal. Uma consequência importante da crítica do dualismo é a necessidade de rever a relação entre natureza e espírito. Num de seus cursos no Collège de France, sobre o tema da natureza, Merleau-Ponty justifica a escolha dizendo que o assunto não costuma ser abordado na filosofia atual, como se tivesse sido superado. Mas este desinteresse está diretamente relacionado com o tratamento que se dá à filosofia do espírito. O intelectualismo moderno contenta-se com a representação conceitual da natureza, como em Kant. A natureza é o sistema da natureza, assim como em Descartes. Só posso estabelecer a existência da natureza sem antes estabelecer a do próprio sujeito. Observe-se, no entanto, que o próprio Kant, ao abordar o problema do organismo, se viu obrigado a supor uma autoprodução natural, que se diferencia do modelo da técnica humana. Esta continuidade, quase poderia dizer essa confusão entre sujeito, Deus e natureza, frequente no pensamento moderno, já seria motivo suficiente para retomar a questão. Mas a ciência atual, sobretudo a física, trilham caminhos que repõem a própria possibilidade de representar a natureza. Tantos conceitos quanto as articulações epistemológicas tradicionais encontram-se em crise, e as alterações da figura do observador é particularmente relevante. Isso nos conduz de volta à contribuição da fenomenologia. Reaproximar a racionalidade do mundo significa entender que a racionalidade deve ser medida pelas experiências nas quais ela se revela, como diz Merleau-Ponty. A racionalidade significa as perspectivas se agrupam, as percepções se confirmam, um sentido aparece. Mas nem por isso essa representação, e principalmente o sentido que ela encerra, deveriam ser considerados um mundo à parte, em que a verdade apareceria de modo absoluto. O que percebemos não se transforma em espírito, permanece na intersecção de minhas experiências e das experiências compartilhadas com outros. Permanece tanto objetivo quanto subjetivo e intersubjetivo. A fenomenologia torna o filósofo consciente de que a racionalidade é estabelecida na experiência. Não está a priori, nem nele, nem nas coisas. Só o próprio mundo pré-existe, como diz o prefácio da Fenomenologia da Percepção. E sua atualidade exige a atualidade da razão, e, portanto, não é nem possível, nem a priori, mas tão atual quanto o mundo sobre o qual ela deve atuar. Nisso consiste a descrição fenomenológica, a nova maneira de ver o mundo, e não apenas de pensá-lo categorialmente. O que retoma, renova e atualiza o pensamento como ato, já presente em Descartes, mas que a fenomenologia radicaliza em todas as suas consequências, o pensamento sempre em ato não pode aspirar a uma totalidade fechada e definitiva, restituída pela razão. Pelo contrário, a razão constituída na história e no mundo só pode perfazer um percurso interminável. Não é um sistema, é um trabalho sempre em vias de se realizar. No mesmo esforço de atenção que a arte presta ao mundo e que não tem a intenção de solucionar problemas, mas de surpreender o sentido das coisas
nascendo sob o olhar espantado de um sujeito. Era isso. Obrigado. Eu pedi a vocês desculpas que eu estou com um negócio na boca, uma prótese. Isso me prejudica a fala. Mas eu pus ontem, então não podia deixar de ir. Bom, então, enfim, a despeito dessa dificuldade do Franklin, que ele acabou de contar, né? Mas eu acho que deu para, pelo menos essa é a minha leitura, a minha impressão, que essa é uma bela introdução ao nosso evento, né? A questão da carnalidade do pensamento, do sensível. E, enfim, na verdade, eu moro aqui na cidade vizinha, né? Não tão vizinha, Ribeirão Preto, são 2 horas de viagem, eu acabei de chegar propriamente, e eu não tive tempo também de combinar muitas coisas com o Eduardo, né? E acho que deve estar 2 dias aí correndo com o curso todo. Então, eu não sei se antes de abrir para perguntas, se eu posso fazer uma de improviso só para honrar o meu lugar aqui, porque senão fica muito fácil, né? Mas, enfim, Franklin, ouvindo você, me surgiu a seguinte questão, sabe? Em que medida, pensando assim concretamente, no nosso mundo vivido, na nossa sociedade, esse dualismo cartesiano dessa metafísica ainda não é assim tão presente no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa prática. Quer dizer, a fenomenologia já tem um bom tempo, né? Quer dizer, já praticamente atravessou o século XX, nós estamos, né? E enquanto filosofia de uma expressão, como o Franklin colocou primeiro, né? De uma expressão de mundo, que o sentido é primeiro, antes das nossas reflexões teóricas, das nossas elaborações, ou da elaboração da própria ciência. Mas o fato é que, se esse discurso filosófico ele está bem posto, vamos dizer assim, já tem uma história, já tem uma tradição, mas, do ponto de vista operacional, do ponto de vista da vida mesmo, esse é um discurso que ocupa um lugar talvez ainda secundário. Então, eu, pelo menos, só para simplificar um pouco a minha questão, não só existe uma presença massiva hoje da tecnociência nas nossas vidas, no funcionamento da sociedade, mas também existe assim, uma prática muito clara, muito definida entre, por exemplo, a medicina, que é baseada no corpo, num corpo orgânico extenso. Os próprios remédios, as próprias drogas são corpos que a gente ingere. E se o problema nosso, o nosso mal-estar não passa pelo orgânico, a gente vai tratar com as ideias, vai tratar ou com psicólogo, antigamente era com padre. Enfim, me surgiu um pouco essa questão de como esse discurso fenomenológico, que supostamente já parece assim, né, que já tem uma história, já tem até uma tradição, ele ainda não é um discurso que não está, quer dizer, e nem tem como, porque não se muda de modo de vida ou de jogo de linguagem, para usar o termo do Wittgenstein, não se muda por decreto, né? Isso é uma prática, eu acho que o próprio Merleau-Ponty, a própria fenomenologia está tratando disso, do sentido enraizado em práticas, mas me surgiu essa questão de como é que você vê um discurso desse,
da fenomenologia, que eu acho que é bem posto, desse sentido do mundo vivido, mas inserido no nosso mundo ocidental contemporâneo. Enfim, mais uma provocação, talvez. Talvez Merleau-Ponty não tivesse essa presença tão atuante do nosso mundo, tal como hoje nós o sentimos, não é? E das influências que esse mundo provoca no nosso corpo e na nossa existência. Parece que as coisas se confluem de maneira díspare, mas, bem dizer assim, em termos de coexistência, né? Então, hoje, pelo que você está dizendo, existe, eu concordo, uma influência muito maior entre as drogas, as coisas que são colocadas no nosso corpo, e conscientemente elas contribuem para formar alguma coisa nova que nós não sabemos muito bem o que é. Então, nós estamos vivendo uma era nova. Em relação ao Merleau-Ponty, nós temos múltiplas influências que positivamente estão sobre o nosso corpo. Mas nós não temos aquelas influências que são capazes de mudar, de delimitar e de provocar certas idas e vindas, não é, do nosso corpo, que são de modo a serem mais exatamente localizadas, né? Ou seja, o Merleau-Ponty, ele não se pergunta, eu creio, pelas idas e vindas do nosso corpo. Ele vê a coisa se dando de uma maneira específica, de uma maneira em que a vivência, por assim dizer, traduz as entradas e saídas do nosso corpo. Hoje nós temos entradas e saídas mais problemáticas, no sentido de que há no nosso corpo, não é? Entradas e saídas apropriadas a certas influências e a certos conjuntos de coisas que são resolvidas por nós e que nós não percebemos muito bem, né? Acho que isso é um problema novo em termos da carnalidade científica, né? Enfim, da maneira de retomar a consciência, mas a consciência como objeto, né? Ou seja, temos a nossa consciência como um objeto e ela pode retomar aquilo que afeta de maneira livre? Não temos. Temos a consciência da maneira como ela é afetada pelas drogas e pelas coisas que solicitam o nosso corpo numa experiência originária. E essa experiência ela é ainda muito difícil de ser colocada, né? Eu acho que a razão pela qual a teoria do Merleau-Ponty aparece ainda como não coincidente com aquilo que seria realmente uma experiência do nosso corpo, essa razão é essa. É que a experiência do nosso corpo ainda não foi atingida suficientemente. Quer dizer, a experiência do nosso corpo ainda não atua suficientemente sobre nós, de modo que possamos saber exatamente o que é que ela pode provocar no nosso corpo. Então, ficamos às escuras, principalmente numa visão em que as imbricações que se dão no nosso corpo fazem com que ele haja de forma absoluta, né? Eu acho que nós não temos consciência do nosso corpo agindo absolutamente, e nem das causas que o fazem agir absolutamente, né? Com Merleau-Ponty parece que temos alguma coisa nesse sentido,
mas é que, para Merleau-Ponty, falta ainda aqueles condicionamentos que fazem com que o nosso corpo atue de modo mais determinado. Nós, hoje, temos condições de atuação do nosso corpo de um modo mais determinado do que na época do Merleau-Ponty. Então, essa determinação que é preciso desencobrir, né? Essa determinação que é preciso ficar mais clara, para que nós possamos entender como o nosso corpo age, né? Nosso corpo age em vista de certos estímulos que lhe são delegados. Que estímulos são esses? Como eles atuam? Não sabemos. Mas sabemos que o nosso corpo atua movido por tais limites. Então, eu acho que é isso que devemos saber. Vamos ainda, talvez, ficar algum tempo no escuro até percebermos isso. Mas é impressionante que nós saibamos, é muito impressionante que nós venhamos a saber aquilo que delimita o nosso corpo. Quais são realmente aquilo que faz com que o nosso corpo age e aquilo que faz com que o nosso corpo padeça. Isso é uma coisa que nós não vemos ainda, e tudo aquilo que mexe com o nosso corpo não está ainda em condições de fazer essa translimitação, né? Então, nós estamos condenados a, creio eu, a agir sem muita solução crítica, né? Agimos segundo padrões de racionalidade, que são mais ou menos aqueles que o Kant nos legou. Mas, hoje em dia, temos como interferir nesses padrões, de modo que eles façam, que eles interajam entre si com uma grande preocupação. E essa preocupação nós não temos. É isso que eu acho que falta ainda, né? É uma visão do nosso corpo e do nosso mundo, enfim, que seja mais realista, que seja mais realista no sentido de entender realmente o que se passa conosco, não em termos do nosso pensamento. O que se passa com o nosso pensamento já é secundário, né? Temos que, talvez, avançar uma origem, um limite, né? Daquilo que se passa como o nosso pensamento, né? Porque é isso que tudo depende da maneira como nós achamos que pensamos, né? E é isso que vai determinar a nossa orientação daqui por diante, né? Eu acho que o fato de que pensamos e agimos, não é? Pensamos e agimos não é ainda uma variável certeira. O fato de que pensamos e agimos é ainda visto por nós, não por outros, mas por nós, como uma grande variedade. É preciso entendermos aquilo que determina o pensar e o agir, efetivamente, nas nossas práticas, né? E aí nós poderíamos, então, entendermos melhor aquilo que fazemos, nossas ações, nossa maneira de sermos livres ou de não sermos, né? Enfim, todas essas coisas estão padronizadas por essa ligação, né? Essa ligação difícil de ser vista, mas que tem que ser vista, né? Entre os nossos condicionamentos e os nossos atos, né? Todos os nossos atos são condicionados. Como eles são? Isso não sabemos. É preciso saber isso para escapar às consequências, não é, desse condicionamento. Estamos agora numa época em que esse condicionamento é profundamente sentido, mas não podemos explicá-lo. Ele é profundamente sentido. É impossível que tantas pessoas tenham optado da mesma forma
para o mesmo objetivo, né? Sabemos que isso é algo montado, mas não sabemos como se monta, né? Isso é que temos que visualizar mais, né? Do que questões colocadas por Merleau-Ponty, que são, claro, o extrato primário da experiência, não há dúvida nenhuma, mas que refletem um ordenamento lógico que já está, a bem dizer, ultrapassado, né? E esse ultrapassamento é que nós devemos conseguir acompanhar, né? Caso contrário, nos tornaremos espectros, né? Consequências disso que está aí e que nos coloca para agir, nos coloca para falar, nos coloca para pensar, né? Preciso entender o que isso faz em termos do agir, do pensar e do falar, porque faz muita coisa, faz tudo aquilo que nós conseguimos organizar, né? Mas nós não sabemos como, e esse é o ponto, né? Precisamos saber qual é o ordenamento lógico que está em vigor agora, né? Nesses novos tempos de condicionamento, né? Porque são tempos de condicionamento, quanto a isso não há a menor dúvida, né? Condicionamento rigoroso, né? E é preciso saber o que eles nos dizem para fazer, né? Eu acho isso. Ok, então abrindo as perguntas, acho que... Primeiro, como sempre, agradecer ao Franklin a generosidade, a presença, a profundidade e, com certeza, nos enriquece muito abrir o encontro de Merleau-Ponty ouvindo um sartreano falar. Muito interessante. Pensar, a sua lógica é do pensar para o agir e sentir. Eu fico pensando, não, sentir, agir e pensar. Mas tudo bem. Eu fico pensando uma coisa que, do ponto de vista da fenomenologia da percepção, a gente aprendeu. Eu não machuquei meu dedo, não. Eu me machuquei no dedo. Eu não machuquei a minha cabeça, não. Eu me machuquei na cabeça. O meu corpo sou eu. Isso faz da tortura uma violência inominável. Isso faz das condições de insalubridade que as pessoas vivem no Brasil uma coisa inominável. Se a gente pensar que nós somos corpos, eu acho que tudo muda de figura. E nisso eu vejo a Judith Butler, né? As vidas desprezíveis, as vidas vulneráveis. Mas isso eu vejo o Franklin também. Entre o ser e o nada, seu cabelo está caindo, cadê aquela barba? Como é que você consegue pensar entre o ser e o nada, ser corpo? Esse é o ponto que eu estava tentando dizer naquela hora. A grande dificuldade que nós temos hoje em dia é justamente pensar entre essas proposições que não parecem mais reais, né? Que infelizmente não parecem mais ter tomado o sentido que a nossa vida parece que tomou, né? Então, o que eu acho necessário é justamente entender o sentido que a nossa vida tomou dentro desse padrão aí de que você citou, mas não entre o ser e o nada. É outra coisa. E outra coisa que nós não estamos conseguindo ainda descobrir. Talvez porque seja fácil demais de descobrir, e o condicionamento, a maneira pela qual nós somos afetados, é como você afeta um inseto, uma coisa. E nós temos vergonha de admitir que somos como insetos e coisas. Mas, na verdade, nós somos, né? Porque o que está nos afetando, a maneira como isso nos afeta e para onde nos leva, né? É um caminho bem pensado, né? Bem prometido, bem articulado, né? Por aqueles que têm o poder, eu creio que ainda são poucos, né? Por aqueles que têm o poder
de pensar essa condição, né? Nós, infelizmente, nós não temos o poder de pensar essa condição. Nós temos o poder de nos pensar como condicionados, mas de pensar a condição que nos afeta, nós não temos. E é isso que nós precisamos. O que nos salva, o que pode nos salvar, é pensar a condição que nos afeta, além de pensar como ela nos condiciona, né? Porque pensando a condição que nos afeta, nós podemos chegar talvez a ela, né? E chegar então aos primórdios da coisa, né? E ver como é que isso acontece. Caso contrário, nós vamos ficar sempre no meio do caminho. E no meio do caminho é o pior lugar para se ficar, né? Porque nós estamos entre o que é já condicionado, o que já está estipulado, né, para que se faça, né, e aquilo que é o desconhecido, é o começo daquela condição que nós não temos como vislumbrar, né? E isso então nos deixa, eu acho que, muito aflitos, né? Porque sabemos que algo nos condiciona, mas não sabemos o que é que nos condiciona e para o que nos condiciona, né? Esse acho que o problema atual é esse, né? Antes, nós sabíamos exatamente aquilo que nos condiciona. Sabíamos o que nos condiciona e como isso se dava em nós, na nossa carne, na nossa reflexão, como é que isso acontecia e tal. Agora, parece que tudo tornou-se inconsciente. Inconsciente no sentido de que nós não temos consciência necessária daquilo que nos afeta. E isso é terrível, né? Porque aí estamos quase já, né, à mercê de tudo isso, né? Ou como seres inconscientes, que não têm a mínima percepção de si, né? Então é isso que eu acho que é necessário, um esforço para pensar isso, né? Pensar de todas as maneiras isso que está nos condicionando, porque algo está nos condicionando. É impossível que as pessoas tenham chegado a um modo de pensar tão perfeitamente uniforme, né? Se isso não fosse uma coisa fabricada, né? Então é isso que me aflige. É preciso entender o modo de fabricação dessa coisa, que nós não sabemos o que é, né? Essa coisa que está fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais unanimidade, né? E essa unanimidade é terrível, né? Então, é preciso saber o que está acontecendo com essas pessoas para que elas possam entrar nesse pensamento único, né? E prosseguir nele de uma maneira que nunca vista, nunca se viu, né? Dessa forma. Então, eu acho que é cientificamente praticável, né? Isso aí. E precisava ser cientificamente praticável para nós também, para nós conseguirmos entender isso e nos opor a isso, né? Caso contrário, a gente vai ter que lidar com um pensamento único, cada vez mais ofensivo, cada vez mais né, determinante, não vai dar, né? Então, eu acho que temos que uma disposição aí, temos que bolar uma disposição para entender o que é que nos condiciona, né? Que essa palavra é o que nos condiciona. Essa palavra deixou de ser aquele ambiente em que você tinha frases verbais, coisas que podiam te condicionar sem você saber. Hoje em dia, é cientificamente comprovável que há o que te condiciona. E se você não se voltar contra isso, em termos de conhecimento, você é levado também, né? Essa mesma coisa. Então, isso que eu acho terrível. Isso que não está sendo, talvez por ser um pouco novo, né? Não está sendo devidamente pensado, né? Mas é urgente. É urgente pensar nisso. Porque as palavras do Merleau-Ponty sobre o engajamento, o que sustenta o nosso engajamento, o que faz com que nós sermos engajados e tal, elas ficam fora disso, né? A coisa é cientificamente planejada. Então, temos que entender isso. Não estamos entendendo.
estamos tentando verificar isso com coisas que já temos na cabeça. Mas não dá. Né? Tem que estar para ali na técnica da coisa. Né? Temos que estar à altura disso. Né? Caso contrário, isso vai rapidamente nos ultrapassar. Bom dia a todos e todas. Obrigada, professor Franklin, pelas provocações. Vanderlei também aí colocando essa questão e permitindo a gente fazer essa reflexão. Isso mexeu profundamente comigo, mexeu no meu corpo, né? Me deixou inquieta, de fato. Eu fiquei pensando algumas coisas a partir do que o senhor tem colocado, sobretudo na resposta agora, né? A pergunta do professor Furlan e a de Vanderlei, que é, primeiro, se essa metodologia, se a gente não deveria pensar uma outra metodologia, porque além de apontar para os limites do pensamento do próprio Merleau-Ponty, né, a gente acaba apontando para os limites da filosofia, da maneira como a gente tem levado a filosofia, me parece. É uma questão. Então, talvez a gente deveria pensar em novas maneiras de acessar essa experiência que talvez nessa radicalização de divisão entre teoria e prática, eu acho que a gente perde alguma coisa quando a gente pensa que teoria é uma coisa e prática é outra. Por exemplo, o Pierre Hadot, um filósofo francês, tem defendido que a filosofia antiga não era uma teoria, mas era uma maneira de viver, por exemplo. Né? Eu acho uma questão interessante. Mestre Pastinha, um importante mestre de capoeira Angola, que eu reconheço como filósofo também, ele tem uma frase, ele diz o seguinte: amigos, o corpo é um sistema da razão. Atrás de nossos pensamentos habita um sábio desconhecido, um senhor poderoso, um sábio desconhecido. Ele não fez filosofia, né? Ele não estudou, e ele chegou a essa pérola, né, a partir da prática da capoeira Angola, por exemplo. Né? Então, eu fico pensando como o Pierre Hadot desenvolve exercícios espirituais, enfim, a gente tem possibilidades outras, me parece, para além dessas, nas quais nós nos encerramos, e aí concordando com o que o Furlan colocou antes, professor Furlan, o fato de que a gente continua na dimensão da prática ainda encerrado nessa dicotomia sujeito-objeto, interior e exterior. Mas aí eu teria uma outra pergunta, além, né, de pensar que talvez outras metodologias nos permitam excitar o corpo de maneira a fazer com que a gente acesse outras formas de compreensão de nós mesmos, do nosso corpo. E a outra pergunta é de quem somos nós, de quem o senhor fala, ou de quem nós falamos aqui nesse colóquio de filosofia, nesse lugar interdisciplinar. Quem é esse nós? Embora eu reconheça essa hegemonia desse condicionamento pelo qual todos nós passamos na medida em que acessamos as redes e, enfim, o consumo, etc., mas existem focos de resistência também. Aí eu volto para Capoeira Angola, que é meu lugar de prática, e, enfim, as comunidades tradicionais. Tudo isso é muito questionável, cheio de detalhes, mas, assim, quando a gente vai ao campo, ontem um colega falava muito da experiência da roça, etc., né? A gente tem outras relações com o mundo que é um outro nós aí, talvez, que, enfim, tem muito a nos ensinar também, me parece, para provocar essas questões. Assim, né? Falar desse nós me parece também problemático na medida em que a gente fica num lugar hegemônico e continua reafirmando esse lugar. Embora estejamos... ele nos concerne, eu não nego isso, mas existem né, outros... experiências possíveis. Justamente seria preciso abandonar esse lugar, né, que nós nos estabelecemos e partir para um lugar mais amplo. Né? Esse lugar mais amplo nós não sabemos muito bem o que é. Pode ser tudo isso que você citou aí e que nós deveríamos talvez experimentar. Experimentar pelo seguinte, onde nós estamos, já sabemos que estamos condenados. Então, é preciso sair disso, é preciso sair de onde nós estamos. É preciso ampliar um pouco, né? Se for o caso. Mas não ampliar na mesma direção. Ampliar em direções que nos coloquem em jogo com outras coisas. Né? E isso talvez nos dê possibilidade de resistir melhor. Porque quando se projeta
um esquema de resiliência, né? Se projeta para algum grupo, né? E esse grupo, se esse grupo somos nós, o projeto está bem feito, né? Então nós precisamos deixar de sermos como nós somos. Isso é muito difícil, eu sei, mas seria preciso ampliar um pouco o campo de visão, né? Isso aí que você disse, né? Dedicar-se a outras coisas, para que o nosso escopo seja outro e seja diferente desse que é agora, né? Porque nós temos um escopo conceitual, bem conceitual, e esse escopo conceitual está sendo afetado, ele está sendo modificado, né? E nós não sabemos como isso está sendo feito. Então é preciso ampliar, mudar, né? Para oferecer mais resistência a isso. Quer dizer, se mudarmos a nossa resiliência conceitual, nós mudamos o nosso modo de ser, né? E aí, então, podemos apelar para outros modos de ser. Como você disse, até a própria filosofia oferece, né? Outros modos de ser. Mas eu não sei como fazer isso a partir de nós, do que nós somos, né? Como você pode atrapalhar mesmo, quer dizer, atravancar, né? Fazer como se você fosse diferente, né? Você não pode fazer isso. É muito complicado. Então, nós temos que, mais ou menos, ficar um pouco na nossa, né? Mas com esse resultado já bem apreciável, né? Quer dizer, ficar na nossa como quem não está, né? E abrir para outras possibilidades e dançar outras músicas, né? Porque o fato é que dançando essa está muito fácil, né? Se quando dançarmos essa mesma música vai ficar muito fácil, né? Para o cara colocar a música para a gente dançar, né? Preciso dançar outras músicas, né? Então é isso que é o difícil de fazer, né? Mas acho que temos a obrigação de tentar. Temos a obrigação de tentar, inclusive, porque o nosso modo de ser já foi exaurido, né? Todo mundo sabe o que é que nos condiciona, o que é que nos faz ser e o que é que nós temos que agir, o que é que nós temos que apelar para agir ou não agir, né? Isso já se sabe. O que é que tem que pôr no nosso caldeirão, né? Já se sabe isso. Por isso que temos que passar para outros caldeirões, partilhar com outros caldeirões, para variar mais o que se tem que pôr, né? E aí fica talvez mais difícil um condicionamento completo, né? Alguém mais? Você acha que nós estamos numa discussão sobre Adorno e não sobre Merleau-Ponty? Eu acho que nós não estamos no Merleau-Ponty. Não sei se estamos no Adorno, é possível, porque o Adorno traz questões que são, digamos assim, mais urgentes, do ponto de vista, talvez, de uma tentativa, né, menos teórica de colocar as coisas. E traz questões que são mais urgentes que a do Merleau-Ponty, eu acho, né? O Merleau-Ponty é urgente viver em todos os sentidos, mas para o Adorno é mais urgente sobreviver, né? Então eu acho que o sobreviver aí é o que nos toca mais, do que você deixando-se viver por esses traços, né, do Merleau-Ponty, e esquecendo que a questão é mais de sobreviver. A questão é mais difícil do que o Merleau-Ponty coloca, eu acho. É mais apertada, né? O cinto é mais apertado. E aí isso você tem razão, se fala que no caso do Adorno,
É assim que as coisas se colocam, né? A gente ensaiar de viver conforme Adorno é mais difícil do que viver segundo Merleau-Ponty, né? Eu acho. Porque é uma questão de, talvez, sei lá, condições concretas, né? Que um experimentou e o outro não, né? Isso faz diferença. Mas é visível que há é mais apertado atravessar aquilo que o Adorno atravessa do que o Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty ainda está meio à vontade nas coisas, eu acho. Acho que tem mais pergunta. Aqui atrás, vai perguntar? Quer perguntar? Você quer perguntar? Você quer uma pergunta? Então, por favor. Tem mais perguntas na tua? Vai um pouco de encontro com essa perspectiva de que talvez não seja uma condenação, porque eu fico pensando se a problemática não está em a gente conceber que o mundo pré-existe, porque isso me parece uma percepção bastante objetiva de que as coisas estão aí, e para mim isso tira um pouco a força do próprio sujeito perceptivo e político, né? Então, eu fico pensando em que medida, qual é o papel do próprio sujeito perceptivo para dizer que as coisas existem e para mudar efetivamente as coisas no mundo, né? Porque, enfim, para dizer que uma coisa existe não depende, que as coisas existem não depende da percepção, né? E aí, a partir da gente entender como essas coisas existem, a gente não pode alterar essas coisas. Talvez a gente pudesse juntar, talvez, com mais uma pergunta, não sei, parece que tem mais perguntas. Podia, né, Franklin? Aí você já responde um pouco junto. Bom dia, obrigada, professor. Diante desses novos tipos de condicionamento que o professor colocou, como fica a reflexão, o conceito, a praxis da liberdade desse conceito? Somos livres? Acho que são perguntas parecidas, né? E eu sou obrigado a responder naquele velho. Diante desses conceitos, né, que parecem tão firmes no nosso pensamento, né, nós temos que estremecê-los um pouco, né, porque é difícil. Se você vai com esses conceitos, se você caminha com esses conceitos, se você está munido deles, e você vai, então, inteirando ações que, apesar deles, vão dar em nada, vão dar ao contrário disso, né? Então você se acha imune e bastante dotada, né, de meios para que você possa saltar sobre essas coisas que são te oferecidas. Mas essas coisas que são oferecidas, elas são, repito, elas são muito bem boladas, cientificamente, repito, cientificamente avalizadas, né? Então você não tem como pular por cima delas. Você tem que entendê-las e englobá-las em você. E é isso que você faz, né? E é isso que eu acho que estamos prestes a fazer, todos nós, né? Então a questão é essa, né? Você colocou questões, acho que foi que são complicadas. Diante da liberdade. Estamos diante da liberdade. A liberdade está à nossa frente. Alguma coisa é a liberdade. O que é que está sendo nos apresentado como a liberdade? Para que a gente adquira isso, para que a gente insira isso em nós e para que a gente possa
pular por cima disso na direção de outras coisas, né? Eu acho que não é esse conceito firme e antigo de liberdade, né? Que isso dá justamente o naipe, né, do que nós somos, né? Eu acho que a liberdade agora é aquilo que nos informam que é. A liberdade é aquilo que nos informam. Então nós usamos a liberdade, essa liberdade, e nós a utilizamos conforme um manual de preceitos, né? E nesse sentido, então, não estamos bem longe de fazer vigorar aquela velha liberdade, né? Hoje, todo mundo se acha mais livre do que antes, né? É impressionante. Você vê a firmeza das convicções das pessoas, fazem com que isso seja gerado de modo mais livre. E, no entanto, não é. Então, é muito difícil você encaminhar nesse sentido para mostrar às pessoas que elas não são livres, quando elas estão convictas de que são, absolutamente convencidas de que são livres. Como você vai dizer que elas não são livres? Só há uma maneira. É acessando essa tal plataforma, que eu acho que existe, e que está minando, né, a liberdade de outros objetos aí, né? Então, só podemos dizer a pessoa que ela não é livre, convencida de que ela não é, quando ela pensa que é, né, expondo essa plataforma. Você é livre conforme isso aqui. Mas você, então, significa que você não é. Você está jogando aí alguma coisa e você está num período de tanta ênfase, né, na liberdade, que isso que te é oferecido como liberdade é aceito como tal, né? Não há ninguém que não se ache livre, né, hoje em dia, apesar de todos os percalços que estão por vir, né? Então, é por isso que eu digo, é preciso descobrir esse fator que é um fator de condicionamento. É isso que é preciso descobrir. Tudo está resumido nisso, né? Se nós conseguirmos desmanchar esse fator, desmancha-se o horizonte que se criou para todos, né? E aí é mais fácil que as pessoas fiquem perdidas por não terem uma compreensão adequada da liberdade, né, do que se elas têm a compreensão, essa compreensão que se tem hoje, né? Então é preferível não ter nenhuma, né? É preferível ficar completamente perdido do que ter uma que é bem direcionada para a perda da liberdade, a perda consciente da liberdade. Hoje, liberdade significa a melhor maneira e a mais rápida possível de você não contar mais com ela. Então é isso que faz com que a oposição seja complicada, né? Porque a liberdade significa são os meios que você dispõe de não vir a contar com a liberdade mais, né? E isso é difícil as pessoas entenderem, né? Porque esse escalão que você tem de liberdade para pôr em xeque a sua própria liberdade, né? É isso que é o problema, né? Você é livre para deixar de ser. Esse livre para deixar de ser é muito acentuado hoje em dia, né? Então é difícil você colocar a destinação disso, né? A destinação, porque é um nada. A destinação é um nada. Você é livre para deixar de ser, né? Então você é livre para não ser livre. É muito complicado o fato de que as pessoas estão hoje colocadas nessa posição, né? Mas isso não foi feito por acaso. Isso foi feito com tecnologia, com cientificidade. Foi feito para nós, né? Foi feito para aqueles que seguem, né,
determinada linha ideológica, digamos assim, né? E está dando resultado. Parece que está dando resultado. Mais uma pergunta. Bom dia, professor. Queria perguntar, né, que você estava falando que a gente precisa identificar, né, como que o pensamento ele é construído dentro dos corpos, né, pelo que eu entendi. E aí eu fiquei pensando em duas coisas assim que durante minha vida passou, que primeiro foi um filme Minority Report, que tem o Tom Cruise, que a polícia identifica como que o pensamento se desenvolve e evita crimes antes deles acontecerem. Que não me parece um uso muito legal assim de identificar como que o pensamento é construído dentro dos corpos, né? E a segunda coisa que me lembrou foi um caso mais recente agora do Facebook, que identifica os padrões de pensamento, de comportamento dentro da rede e utiliza isso para criar perfis de mercado, perfis de venda e etc. Então, eu queria perguntar para o senhor como que identificar esses elementos poderia ser utilizado não para nenhuma dessas funções, nem de vigilância e nem de obtenção de lucro. Uhum. Mas eles foram criados para isso. E o que aconteceu foi o seguinte, nunca se pensou que eles pudessem ser usados humanamente. Sempre se pensou que eles pudessem ser usados para você se sentir instado a tomar uma Coca-Cola, tal, coisas assim que não são muito... não são variáveis intensas na sua vida. Mas, a partir daí, se descobriu que isso que faz com que você tome Coca-Cola pode ser transformado em alguma coisa que modifique a tua alma, né? Então, alguma coisa que faz com que você tome uma disposição que é a mesma, segue o mesmo princípio da Coca-Cola, mas pode ser ampliada e atinge patamares completamente distintos da sua vida, né? Isso é que foi o que ocorreu ultimamente. Isso, na verdade, foi fácil de fazer. Não se fazia antes porque não se tinha essa clareza, né, dessa origem da coisa. Porque a origem é a mesma, né? Você manipula o ser humano e faz com que ele faça alguma coisa muito importante. Por exemplo, votar, né? Ele vota da mesma forma que ele toma uma Coca-Cola. Se você conseguir colocar isso em termos bem práticos, né, tá tudo resolvido. Você usa o mesmo impulso para levar o indivíduo a... Isso sempre foi... as próprias pessoas que tinham isso em mente, como esse tal austríaco, que parece que tinha tudo isso muito em mente, né? As pessoas não usavam isso. Eles não usavam. Havia um certo medo da destrutividade que isso poderia trazer. Hoje não há mais, né? Então você tem aí um pedaço de carne, né, que você pode usar como você quiser, desde que você amplifique e condicione, né, devidamente. Você pode usá-lo para só tomar Coca-Cola, você pode usá-lo para pensar que a existência significa você correr atrás do bandido. E aí você identifica o bandido. Então, isso que está se tornando padrão, entende? Está se tornando padrão. Então, você fica com essas coisas desagradáveis, né? A vida significa correr atrás do bandido, desde que não te digam quem é. Porque se disserem quem é o bandido, e você for correr atrás, todo mundo for correr atrás desses mesmos que são identificados como bandidos, então é a mesma coisa, pegar Coca-Cola e tomar, né? Quer dizer, é uma coisa que nasce dentro de você, né? E você não tem meios de controlar, né? Isso aqui acho que é isso que você se referiu aí, né? Como é que a coisa consegue chegar a um ponto praticamente incontrolável, né? Quando você tem em vista aí todas essas consequências possíveis, né?
Outro dia eu entrei num bar e uma moça disse o seguinte: eu sei quem fuma. Se a pessoa não está fumando, eu sei quem fuma. Porque a pessoa que fuma, ela exala um cheiro. E esse que fuma, ele precisa ser certificado de que ele está agora numa outra via. Ele está numa via direta, né? Está numa ação direta contra as pessoas, né? Se ele fuma, ele está numa ação direta contra as pessoas que não fumam. Porque o que não fuma vale do outro e tal, aquela coisa toda, né? Em suma, esse indivíduo precisa ser morto. Ele tem que ser morto. Você tem que chegar nele e matá-lo, porque isso é legítima defesa de si e dos demais que eventualmente sejam sujeitos a isso. Então, se esse for designado como bandido, pode ser, né? Bandido é todo aquele que fuma. Você mata em legítima defesa. Portanto, você mata justificadamente. Isso pode variar para todos os gostos, né? E você vai sempre ter a legitimidade do ato. Que a legitimidade do ato vem da legítima defesa, né? Que o indivíduo, por existir, já põe em dúvida essa legítima defesa. Aí você pode matá-lo, né? Isso é uma coisa que está, digamos assim, operando, né? Já foi bastante tempo? Não, então vou perguntar, tá? Já que você insiste. Tá. Não, primeiro assim, eu acho que queria agradecer ao professor pela fala e acho que o debate aqui. Acho que o Monclar foi muito perspicaz, assim, tal, e apontar que a gente está falando muito de Adorno mesmo, né? Talvez é interessante isso, né? Mas eu queria só retomar talvez um pouco o debate sobre Merleau-Ponty, lembrando da estrutura do comportamento, ele fala sobre a necessidade de pensar uma psicologia que desse lugar para o indeterminado, quer dizer, não fosse nem do ponto de vista da psicologia reflexiva, dos atos condicionantes, e nem propriamente de uma psicologia totalmente intersubjetiva, enfim, que eu pensasse aquele sujeito autônomo, que falasse a partir de si, né? A gente tem que pensar o comportamento, acho que está falando muito de comportamento aqui como um lugar do indeterminado e tal. Pensando né, nas três ordens, né, a física, a ordem biológica, a ordem física e a ordem do espírito, quer dizer, eu tenho as três formas, aquela famosa teoria das três formas, né, as formas amovíveis, sincréticas e simbólicas, se eu não me engano, nessa ordem, né? Ele vai falar, bom, a primeira, né, aquela que ela aceita todas as determinações do meio, né? Então, sei lá, uma estrela do mar, se eu mudei um pouco o pH da água, ela já morre, porque ela está totalmente quase. Mas não totalmente, ela ainda pode um pouquinho se mexer ali no mar, tal, quer dizer, há um certo suspiro de liberdade no modo mais primário de vida, né? Mas eu tenho, sei lá, um animal como um macaco que consegue pegar um bastão e puxar um caco de banana, quer dizer, quase chega na perspectiva do trabalho, que é o que ele vai falar, que vai caracterizar sobretudo a vida do espírito e a liberdade do homem e tal, mas que também não deixa de também sofrer determinações, condicionamentos, né? Quer dizer, então, nós chegamos ao momento que nós nos tornamos essa forma primária de vida, assim como a estrela do mar, é isso? É você entender como essas formas atuam e atuar sobre elas. Você não deixar apenas que essas formas atuem, você atuar sobre essas formas de modo que elas atuem segundo a sua vontade. Porque até agora nós temos essas formas que atuam e nós deixamos que elas atuem. Elas atuem livremente. É preciso disciplinar isso. É preciso fazer com que essas formas atuem, por exemplo, que elas ditem a você o que você tem que fazer. Todas elas. E elas, então, atuando nesse sentido concêntrico, né, elas vão poder dizer a você o que você tem que fazer. Porque, na verdade, é o que elas já falam vagamente. Então, você tem como resistir a isso. Elas falam vagamente o que tem que fazer, né? Mas pegar a árvore e tal, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. É uma questão de sobrevivência. Se você fizer só isso, esses novos agentes aí,
essas novas vozes, né, que você vai ouvir, elas serão muito mais efetivas, né? Deixarão de ter esse caráter que elas têm agora, né, vago, você as ouve se querem, não. Você vai ter uma ligação efetiva com isso, né? E a ligação vai ser orgânica mesmo, né? Você vai segui-las naquilo que elas te dizem, né? Se isso chegar a ser feito, é o ideal, né? Senhor, bom dia. Oi. Eu estava ouvindo o senhor falar e até algumas questões aqui, e o senhor estava falando dessa identificação dessas plataformas que determinam, então, até os nossos parâmetros, não só de existência, mas de ação, que é uma questão até que passa pelas questões de sociólogos como Max Weber, até nas próprias relações de alienação e fetichização do próprio Karl Marx. E na hora que o senhor estava falando dessa identificação, eu comecei a ficar um pouco receoso, porque quando o senhor falava que nós precisamos identificar, e esse nós eu vou tomar como um nós ainda no meio acadêmico, e muitos de nós, como o senhor bem sabe, penso que vivem no Monte Olimpo, né, e se arrogam na tarefa de dizer também o que é. E o pensamento acaba caindo também numa banalização científica, né, e também numa tarefa que muitas vezes passa longe da ética. Como é que o senhor vê o nosso papel como pesquisador, né, como acadêmicos, para a gente não incorrer no mesmo erro? Quais são as nossas responsabilidades? Que eu acho que isso para nós aqui, pelo menos agora, é o mais urgente. Porque identificar é uma coisa, mas ter uma tarefa ética como pesquisador de não determinar, eu acho que a gente esquece um pouquinho também. Mas isso aí acho que tem sido um procedimento que de agora em diante não vai poder mais ser colocado. Identificar e deixar que a mistura com a ética e com outras coisas encaminhe isso para as pessoas. Agora você tem que identificar inteiramente, porque a identificação foi feita inteiramente. A identificação foi feita de modo que a coisa atue sobre você. Então você tem que entender esse procedimento para que evitar que isso se dê, se possível, né? Então aí é que entra a questão da ética, que você disse que corrobora a pesquisa, claro, né? Se nós conseguirmos então fazer com que pelo lado ético você consiga recusar esse condicionamento, muito bem. Se não, saber que ele existe já é uma grande solução, né? Saber que ele existe e, naturalmente, saber como resistir a ele, né? Alguma solução que eu acho que hoje é mais urgente do que fazer aquilo que nós fazíamos antes, né? Que é corroborar com a ética, ver que a ética é uma fase de implante da coisa, né? É que a ética não é mais isso. A ética não é mais. Então você tem a implantação da coisa sem passar pela fase ética, né? Porque a fase ética vinha sendo considerada como algo que podia fazer parte do implante. Agora não é mais, né? A fase ética, ela não é mais uma interposição que você tem, né? Deixou de ser uma interposição. Ela é uma disposição dos indivíduos e daquilo que está para ser interposto neles, né? Então não vale mais a pena pensar na ética, pelo menos na identificação disso, né? A identificação disso é pensar positivamente como é que isso atua, Aí sim, você vai chegar a questões talvez éticas. Talvez a ética seja uma interposição. Se modificada, ela consegue colocar as coisas. O modo como ele fez, você vê que não dá, né? Não dá. É preciso ter a condição, né, de pensar a ética de maneira positiva, como uma coisa mesmo.
Se a ética não for como uma coisa que tem como critério facilitar ou dificultar uma outra coisa, ela não tem meios de agir. Entende? Então é preciso, você pode recorrer à ética, mas nesse limite, né? Não recorrer à ética como nós fazemos hoje. Ah, a ética é uma interposição. Eu vou colocar essa interposição entre aquilo que está me condicionando e aquilo que é os verdadeiros efeitos disso. Não serve para isso. Não dá mais. Porque a capacidade científica de implantação da coisa, ela desenvolveu-se muito. E ela está além das disposições que o indivíduo pode apresentar. Ele tem uma disposição ética contrária, não tem problema. Aquilo foi desenvolvido para sobrepor essa disposição ética. Né? Então, ou você faz com que o indivíduo reaja tão automaticamente quanto seria a admissão da coisa, ou você não faz nada. Estamos, infelizmente, inseridos nesse plano, né? Plano de uso, né? Uso humano. Uso do humano. Uso do humano. Uso para o bem, uso para o mal. Né? É isso aí que... Até que se possa voltar a ter, né, alguma outra influência sobre o que significa o uso humano, né? Bom, eu tenho a impressão que já são meio-dia e acho que tem atividade à tarde. Eu acho que a gente podia pensar em terminando. Eu acho que nós tivemos 2 apresentações. Eu não diria Adorno, porque eu acho que o que o Frank está colocando, embora o Adorno seja uma expressão disso, o Moncler lembrou, é o mundo que a gente vive hoje, né? Então, tivemos uma primeira apresentação assim de uma filosofia do Merleau-Ponty, né, de recuperar o contato primordial com as coisas, com o mundo. E depois, através das perguntas, quer dizer, eu fiz um pouco uma primeira pergunta, talvez né, sem pensar que fosse dar todo esse desdobramento, e o Franklin, que tem estudado essas coisas também, tem participado em muitos debates. Aí tivemos uma outra apresentação, praticamente, e eu acho que isso serve como uma provocação muito forte, muito boa, pertinente, para o próprio colóquio, né, a respeito do próprio Merleau-Ponty. O que fazer, né, que eu acho que é um pouco isso que a gente também está reunido aqui para isso. O que fazer, se é possível, mobilizar essa fenomenologia de alguma forma, e em que medida para enfrentar isso que está posto. Então, eu acho que foram 2 apresentações, e acho que a primeira mais tradicional, mais clássica, e a segunda bem provocativa, né, para mexer com a gente aí. E acho que então foi um chacoalhão, foi até inesperado, né? Aliás, enfim, nós somos um círculo restrito, né? Mas me ocorreu agora, né? O inesperado sempre pode ocorrer, né, diante de toda essa parafernália toda. E eu acho que é isso que a gente... Enfim, vamos prosseguir. Então, agradecer muito, mais uma vez, ao Franklin, a sua disposição, e até mais. Então,